Da minha alma tu és a luz, ilumina minha vida. Da minha alma tu és a luz, a chama sempre brilhará. A direção do meu caminhar, és a verdade eterna. A rocha firme a me sustentar, pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar. Da minha alma tu és a luz que ilumina minha vida. Da minha alma tu és a luz, a chama sempre brilhará. A direção do meu caminhar, és a verdade eterna. A rocha firme a me sustentar, pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar. Da minha alma tu és a luz que ilumina minha vida. Da minha alma tu és a luz, a chama sempre brilhará. A direção do meu caminhar, és a verdade eterna. A rocha firme a me sustentar, pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar. Confiança no nosso Deus é tudo. Amém? Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar.
aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer um frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Vem sobre mim com teu manto, reine em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reine em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Vem sobre mim com teu manto, reine em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reine em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Pai, queremos te louvar e também o adorar, ó Deus que nos deu a salvação. Pai, queremos te louvar e também o adorar, ó Deus que transforma o coração. Viver se torna em vão, distante do Senhor. O pecado nos engana e não notamos seu amor.
o caminho da perdição. Traz dor e ilusão, como é bom andar contigo, ó Criador. Deu-nos nova chance ao nos aceitar, acolheu-nos em teus braços para nos consolar. Perdoou nossos pecados, nos mantém aos seus cuidados. Quanta honra tu mereces, ó Senhor. Pai, queremos te louvar, com gratidão o adorar. Pois nos deste a salvação, a paz e o perdão, é o que nos faz cantar. Pai, queremos te louvar, com gratidão o adorar. Pois nos deste a salvação, a paz e o perdão, é o que nos faz cantar. Deu-nos nova chance ao nos aceitar, acolheu-nos em teus braços para nos consolar. Perdoou nossos pecados, nos mantém aos seus cuidados. Quanta honra tu mereces, ó Senhor. Pai, queremos te louvar, com gratidão o adorar. Pois nos deste a salvação, a paz e o perdão, é o que nos faz cantar. Pai, queremos te louvar, com gratidão o adorar. Pois nos deste a salvação, a paz e o perdão, é o que nos faz cantar. Bom dia, irmãos e irmãs de todo o Brasil. Desejo que vocês tenham um 2022 repleto de bênçãos. Peço que Deus possa abençoar nossas vidas esse ano, que muitas coisas ruins que ficaram em 2021 possam ter ficado para trás de fato. E quero muito agradecer também as pessoas que têm visto aí as notícias das enchentes aqui no sul da Bahia. Eu estou falando diretamente de Itabuna, uma das regiões que foi muito afetada pela enchente. E eu queria agradecer aí as pessoas que ajudaram, que doaram, que mandaram dinheiro, que fizeram doações. Eu sei que é um momento difícil para muitas famílias esse final de ano. Muita gente perdeu suas casas, perderam familiares, perderam tudo que tinha dentro de casa mesmo, não sobrou nada. Muitas ruas por onde eu passei só tinha lama, destruição, muito triste ver muita gente sofrendo e muita gente desolada mesmo por conta das chuvas e dos acontecimentos que até agora muita gente não acredita no que viu. Mas eu queria aproveitar também o momento para a gente poder fazer uma oração por essas famílias e eu queria convidar todos a orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é sempre bom em todas as situações, o Senhor não nos desampara, o Senhor está sempre conosco, nos caminhando junto conosco, nos enchendo de fé, de esperança e, acima de tudo, suprindo, Pai, nossas necessidades. Quero muito agradecer porque o Senhor tem sempre nos protegido, Pai, principalmente minha família aqui em Itabuna, que apesar de morar perto do rio, o Senhor não permitiu que a enchente chegasse aqui no bairro onde a gente mora, mas ao mesmo tempo, Pai, é muito triste ver o quanto que tantas famílias, Pai, têm sofrido e quantas famílias, Pai, se desesperaram em um momento tão difícil, Pai, de ver suas casas inundadas, de verem seus sonhos, Pai, sendo escoados junto com a água, Pai, junto com a lama. E quero muito pedir que o Senhor possa estar amparando, Pai, essas famílias, ajudando cada uma delas a terem suas casas reconstruídas, a recuperarem, Pai, seus bens perdidos. Eu sei que aqueles que perderam a vida não têm uma ou segunda chance, mas eu peço para que o Senhor possa estar consolando as famílias e restabelecendo, Pai, a ordem, ajudando cada uma delas a olharem para o Senhor, Pai, nesse momento tão difícil. Obrigado por tudo, que tenhamos um 2022 com muitas bênçãos, depois de um ano tão complicado, Pai, tão difícil, que o Senhor possa estar
nos livrando de todo mal e nos ajudando, Pai, a olhar para frente e fortalecer nossos corações no Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém, irmãos. E pensando um pouco nessas famílias que a gente tem visto aí, quanto que as enchentes têm deixado muitas delas desoladas mesmo, eu pensei um pouco sobre essa aula que tem o tema recomeçar, porque recomeçar não é uma coisa fácil. O ano está começando e a gente, quando olha para trás, a gente vê nossos erros, onde foi que a gente muitas vezes desviou, ou das coisas erradas que talvez a gente poderia voltar atrás e ter feito diferente. Mas toda vez que chega ao final de ano, a gente sempre pensa em fazer diferente no ano seguinte e deixar algumas coisas para trás, e sempre é um momento de recomeçar, né? Tem gente que tem que deixar feridas para trás, e muitas vezes recomeçar é uma coisa que leva de fato um tempo, né? E de tempos em tempos parece que a gente tem que parar um momento, zerar e começar de novo, né? Tem gente que é demitido e aí tem que procurar novo emprego, aí tem gente que muda de cidade, tem que se readaptar a um novo estilo de vida, a fazer novas amizades. E tem gente que se afasta espiritualmente de Deus e tem que recomeçar e voltar para Deus. E todo esse recomeço que todo mundo enfrenta, que não é fácil, requer um tempo, porque a gente precisa ter um tempo para a gente refletir onde é que a gente precisa recomeçar e dar os primeiros passos, né? E todo recomeço, ele é uma oportunidade, é uma dádiva, é uma graça que Deus nos dá, porque é gratuito, e é uma maneira que Deus tem também de nos animar, de pensar assim, olha, nem tudo está acabado, não é o fim, então vamos recomeçar, né? Deus, na sua infinita misericórdia, diz que Ele faz novas todas as manhãs. Ele todos os dias renova o amor dele por nós. Então toda vez que a gente acorda é um dia para recomeçar. E em Lucas capítulo 24, versículo 13, eu queria ler um trecho da Escritura, e ele diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, como a gente percebe aí nesse trecho de Escritura, a gente vê o quanto que
Jesus, ele tinha morrido, tinha ressuscitado, e aí quando as pessoas foram ao sepulcro fazer uma visita, não encontraram o corpo dele. As mulheres voltaram para contar aos homens sobre o que tinha acontecido, e aí os homens não acreditaram. Aí Pedro, né, sem acreditar, foi lá, correu para ver, não encontrou também o corpo de Jesus, voltou, contou o que tinha acontecido, mas mesmo assim eles ficaram na dúvida. E aí 2 deles que estavam indo para Emaús encontraram Jesus, mas mesmo assim os olhos deles foram impedidos de reconhecer, né? Essa escritura, ela mostra o quanto que às vezes a gente está passando por um momento de tanta dor, de tanta desilusão e sentindo ainda os reflexos da perda, que a gente fica meio desnorteado, né? A gente começa a perder a crença, começa a perder a fé, e Jesus era assim alguém para eles aonde toda a esperança estava depositada em Jesus. A esperança de libertação, a esperança de transformar Israel num reino aonde Jesus seria o rei, a esperança de salvação, toda a esperança daqueles homens estava em Jesus, né? E de repente eles viram tudo que eles tinham se perder. Eles simplesmente, Jesus era como se fosse tudo para eles. E no momento em que Jesus morre, parece que tudo que eles acreditavam era como se transformasse, é como se descesse pelo ralo abaixo. E aqueles homens estavam ainda sofrendo, né? Ainda estavam sofrendo a morte. E a esperança deles, de certa forma, para eles tinha morrido, né? E Jesus era uma esperança da qual para eles significava um recomeço, né? Era uma vida nova. Mas aqueles homens, eles estiveram com Jesus porque Jesus se apresentou para eles. E no caminho de Emaús, Jesus conversou com 2 homens, e mesmo assim o coração deles estava tão dolorido ainda pela perda que eles não conseguiram reconhecer Jesus. E a derrota, de alguma maneira, acabou ofuscando muitas vezes a nossa esperança, porque o desânimo vai aprisionando muitas vezes o nosso coração, e a gente não consegue enxergar para frente, olhar para o futuro. A gente perde a nossa fé, porque tudo que a gente acreditou naquele momento parecia não fazer mais sentido. E a morte de Jesus para eles era mais ou menos algo que tinha destruído os sonhos deles, né? E fazendo um paralelo com tudo que eu vi aqui em Itabuna, de vendo as pessoas chorando nas ruas, vendo pessoas com um aspecto de isolação, um aspecto de tristeza tão grande que da primeira vez que eu fui para fazer a entrega de quentinhas, quando eu cheguei no local, que eu vi o tamanho da destruição causada pela enchente e vi o olhar de tristeza na face das pessoas, a minha primeira reação foi meu olho encher de lágrima, porque a tristeza delas era tão grande que quando eu olhava para elas eu tinha vontade de chorar. E eu nunca tinha passado por uma sensação de ver alguém nessa situação. E eu entregava as quentinhas para as pessoas e meu olho enchia de lágrima, ao mesmo tempo que eu via a tristeza e a dor delas de terem perdido tudo, de ter visto os sonhos simplesmente sendo arrastados, né, pelo rio e deixar só lama. Eu olhava para elas e eu não conseguia conter, era difícil me segurar para conter as lágrimas. A tamanho era a dor que essas pessoas estavam sentindo, né? E é assim quando a gente muitas vezes está caminhando com Deus, caminhando com Cristo,
E aí alguma coisa acontece que foge ao nosso controle e a gente perde o ânimo, perde a nossa esperança, perde a nossa fé e nosso coração fica pesado. Mas essa escritura, ela fala que mesmo diante de todo aquele sofrimento ali, Jesus estava ali do lado deles. Jesus estava caminhando com eles. Eles só não estavam vendo porque a situação não estava deixando, né? A dor não estava permitindo que eles enxergassem, mas Jesus estava ali do lado, estava ali caminhando junto, não estava em nenhum momento deixando aqueles homens abandonados e desolados, né? Então, não importa a dor que a gente esteja passando, não importa o sofrimento, a gente tem que lembrar que Jesus está presente o tempo todo nas nossas vidas. E Ele está caminhando conosco, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente não perceba, a gente não está sozinho, né? E eu queria continuar lendo aqui a partir do versículo 17, do 17 ao 24. Diz assim: Ele lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Então foi exatamente isso que os discípulos disseram, como eles se sentiam, né? Completamente entristecidos. E aí Jesus começa a questionar eles sobre por que eles estavam assim, e eles falam, você não sabe o que aconteceu, a gente tinha Jesus aqui, nossa esperança, a gente esperava que ele ia ser o Redentor, mas ele morreu, algumas pessoas disseram que ele estava vivo, mas foram lá e não encontraram o corpo, né? E a mensagem final deles era justamente isso, ó, aconteceu isso, ele morreu, foram lá no sepulcro, mulheres disseram que viram anjos, que disseram que ele estava vivo, depois outros companheiros foram lá, parecia que realmente era tudo como ela descreveu, mas não viram ele, não viram o corpo, e parecia que tudo que tinha acontecido acabava no mas, né? Mas como não viram o corpo, mas como não viram ele, acho que não foi verdade, nada disso que elas estão dizendo. E era justamente isso aí que pairava no coração daqueles homens, uma falta de crença, uma falta de fé, uma falta de... A falta de esperança estava fazendo com que eles não tivessem mais fé, né? E eles estavam ali completamente desolados. Eles conseguiam falar do que tinha acontecido, mas eles não estavam mais acreditando de que as coisas poderiam ser diferentes, que poderiam mudar ou que poderia ser transformado. E quando a gente está num momento de falta de fé, a gente não consegue ver, olhar para frente e pensar que as coisas podem melhorar ou que as coisas podem ser diferentes. E mesmo assim, Jesus ele teve muita paciência com aqueles homens, né? De levarem e conduzirem eles a um entendimento que naquele momento eles não estavam conseguindo ter,
porque a falta de fé não estava deixando com que eles enxergassem. E quantas vezes não é assim com a gente? Quantas vezes a gente está tão sem fé que a gente não consegue enxergar que a nossa vida pode melhorar, que a gente pode sair de uma situação difícil, que Deus pode transformar aquele momento que a gente está vivendo, que a gente está passando. Isso vale para todas as áreas da nossa vida, isso vale nos nossos relacionamentos. Às vezes o relacionamento está tão difícil que a gente não vê mais possibilidade daquilo mudar, de o relacionamento ser transformado por Deus. Mas eu posso garantir a vocês que Jesus, ele sabe o caminho, né? Jesus, ele conhece a maneira de transformar os nossos corações, de transformar as nossas vidas. Mesmo diante de toda aquela falta de fé daqueles homens, quando a gente vê no versículo 25 e diante, a gente percebe que na nossa falta de fé sempre tem uma pontinha de esperança, né? E pensando, se a gente for olhar aqui o versículo 25 ao 35 que a gente vai ler agora, ele diz assim: Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntavam-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Então quando a gente vê esse momento em que Jesus simplesmente aceita passar uma noite com eles, e na hora da refeição Jesus simplesmente parte o pão e agradece a Deus pelo alimento, esse simples gesto de partilhar é uma chamazinha que acende no coração daqueles homens, porque é o momento em que eles reconhecem que pode ser que Jesus realmente esteja vivo, né? Só que Jesus desaparece logo em seguida, e a sensação que dá para aqueles homens é que, bom, a gente viu Jesus, mas será que ele está vivo mesmo? E aí ficou uma pontinha de dúvida, porque eles viram, mas Jesus desapareceu logo em seguida. Então poderia ser que eles estivessem vendo um espírito, né? Que Jesus apareceu em forma de espírito, uma alma de repente penada naquele momento. Mas o fato é que aquele simples gesto de partir o pão fez nascer uma esperança dentro deles, porque eles poderiam olhar para aquele homem e pensar assim: pode ser sim que ele esteja vivo, né? Olha como as coisas parecem se encaixar. As mulheres não viram, Pedro viu, depois o corpo sumiu e ele veio falando para a gente das Escrituras, nosso coração estava queimando, aí ele faz aquele gesto de partir o pão. Mas nesse momento do partir o pão, é um momento que para muitas pessoas renasce uma esperança. E eu vi isso aqui, no momento que a gente estava entregando as quentinhas, as pessoas falavam assim: olha, a gente perdeu tudo, mas o que nos mantém felizes é ver que as pessoas têm sido muito benevolentes e generosas com a gente
porque muitas das pessoas que não tinham como preparar comida, porque não tinha mais fogão, porque não tinha mais botijão, porque não tinha mais mesa, prato, talher para comer, e não tinha água para poder lavar a casa, porque foram 2 ou 3 dias sem água, até que a água pudesse restabelecer ao normal, para que as pessoas começassem a lavar as suas casas para conseguir entrar dentro da casa. Então elas estavam contando simplesmente com a generosidade de pessoas que estavam fazendo o trabalho de buscar quentinhas e levar para elas. E muitas delas simplesmente vinham agradecer, porque onde a gente chegava tinha muita gente com fome, pessoas que não tinham, dava 2 horas da tarde e não tinha comido nada ainda. Então foi um momento onde eu percebi o quanto que aquele alimento estava trazendo uma esperança para a vida daquelas pessoas. E aonde a gente estiver, no momento que a gente partilhar, no momento que a gente dividir, partir o pão, sempre esse gesto vai fazer nascer uma chama de esperança no coração de alguém. Porque foi isso que fez com que aqueles homens a reconhecessem Jesus, e foi aquele simples gesto que fez com que uma ponta de esperança chegasse para aqueles homens que estavam completamente sem fé, né? Porque no momento da dor e no momento de que a gente olha para nós e a gente vê que a gente perdeu tudo, ter alguém do nosso lado partilhando é o que faz com que a gente muitas vezes renasça dentro de nós uma pontinha, né, de esperança para olhar para frente e acreditar que as coisas podem mudar. E foi assim com aqueles homens, né? Tanto que eles voltaram, a esperança renasceu dentro deles, porque poderia ser verdade, eles simplesmente voltaram para Emaús. Eles tinham acabado de chegar em Emaús andando 11 quilômetros, eles imediatamente voltaram os 11 quilômetros para poder dar notícia de que alguma coisa diferente estava acontecendo, porque não tinha explicação para o que eles estavam sentindo. E do versículo 36 ao 45, ele diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantaram dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me. E vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele comeu na presença deles e disse-lhe: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E aqui Jesus, ele mais uma vez faz algo nobre na vida desses homens, né? No momento em que eles estavam sem fé, mas mesmo assim Jesus estava ali do lado deles, caminhando junto com eles, em meio a toda a dor deles. No segundo momento, Jesus fez nascer uma esperança dentro deles de que de repente para que eles enxergassem que Jesus estava ali com eles e de que Jesus estava vendo tudo que eles estavam sofrendo. E no terceiro momento, Jesus fez algo a mais. Ele, vendo a dúvida que eles ainda tinham, vendo quanto que eles ainda estavam divididos, porque eles não sabiam se realmente Jesus estava ali em carne e osso ou se era um espírito. Para a maioria deles, Jesus era apenas uma alma ali, um espírito que apareceu. Jesus resolveu falar assim: olha, parem de duvidar, tá vendo aqui, sou eu mesmo, de carne e osso, me dê aí alguma coisa para eu comer, que Jesus estava com fome. E foi só então que eles realmente perceberam
que Jesus estava de fato ressuscitado. E aí Jesus ele aproveita para mostrar a mensagem, para falar da mensagem, para falar do que estava escrito nas Escrituras. E Jesus em momento nenhum quis apenas provar que estava vivo, mas ele quis ir além, ele quis dar o entendimento certo para as pessoas, para que elas conseguissem fazer a conexão da realidade em que eles estavam passando com o que estava escrito nas Escrituras. E é no momento em que a gente une essas duas coisas, a realidade que a gente está vivendo com o que está escrito na Bíblia, que a gente começa a ter o entendimento certo das coisas. E aí, se a gente está passando por uma situação difícil e aquele momento é algo que para a gente é muito doloroso, a gente precisa buscar nas Escrituras uma conexão e tentar entender o porquê, junto com a Bíblia, que a gente está passando por aquilo. E a Bíblia ela sempre vai dizer, ela sempre vai falar o porquê de você estar passando por isso. E para muitos que estão passando, já sabem muitas vezes a resposta. Outros não, outros precisa que alguém explique e diga assim, olha, isso aqui que você está passando é porque a Bíblia fala assim. E aí quando a pessoa consegue conectar a realidade que ela está vivendo com o que as Escrituras dizem, ela consegue ter um entendimento melhor. E é quando ela tem esse entendimento é que a mente se abre. E no momento que a mente da gente abre, a gente consegue enxergar um caminho. A gente começa a perceber que talvez aquele caminho que a gente está trilhando é que está levando para aquele sofrimento, e aí a gente pode mudar o percurso, né? Então, eu sei que 2022 é um caminho longo, porque o ano está só começando. Mas a gente tem muitas coisas que a gente deixou para trás, que nos fizeram sofrer de algum modo, e que a gente pode agora aprender com os erros e fazer diferente, né? E eu sei que muitas vezes a gente escolhe caminhos que roubam muitas vezes a nossa fé, a nossa atenção, o nosso tempo. Muita gente nesse mundo é viciada, por exemplo. E tem vícios de todo gênero. Tem vícios que vão desde a bebida, vícios de cigarro, vícios de pornografia, vícios de comida. Tem gente que come por vício. Tem gente que é viciado em jogos eletrônicos, viciado em celular, em rede social. Tem gente que não consegue ficar meia hora sem ver as redes sociais. Tem gente que é viciado em TV. Tem gente que é viciado em novela. Tem gente que é viciado em drogas. E tem gente que tem vícios de todos os gêneros e todos os tipos. E o vício é uma coisa que muitas vezes rouba nosso tempo, faz com que a gente não tenha a vida social normal, a gente acaba gastando muito mais tempo para ter o prazer de sanar o nosso vício, e no momento que a gente vai tendo prazer com ele, a gente sempre vai querendo mais, e no momento que a gente vai saciando esses desejos, esses prazeres, a gente vai perdendo o prazer nas outras coisas que são aparentemente menos prazerosas, né? Porque o vício, ele cientificamente, eu andei pesquisando, ele faz com que a gente alcance altos níveis de dopamina no nosso cérebro, que é uma substância que está associada ao prazer, e a gente muitas vezes se vicia porque cada vez que a gente injeta uma quantidade de dopamina, a gente quer mais. E no momento em que a gente faz atividades que não estão associadas com o nosso vício, a gente injeta menos dopamina. Então a gente não tem uma sensação de prazer tão grande e as coisas parecem ficando chatas. E aí a tendência é que a gente sempre vá buscando aquilo que vai nos dar mais prazer. E as outras atividades que não eleva tanto o nível de dopamina no nosso cérebro fique de segundo plano.
Mas a ideia é que eu fiquei pesquisando um pouco sobre isso e percebi que a gente pode reverter um pouco isso. Quando a gente começa a reduzir esse nível de dopamina que está associado com aquele vício, a gente começa, no momento sofre, é doloroso, é angustiante, porque vencer um vício não é fácil. Mas com o tempo a gente começa a perceber quanto que a gente vai passando a ter prazeres em outras coisas, né? Então, uma boa forma de recomeçar 2022 é a gente pensar quais vícios, por exemplo, a gente adquiriu em 2021 e como a gente pode vencer esses vícios, né? Então, uma boa forma de recomeçar é a gente começar por nós mesmos. É começar a prestar atenção no o que é que tem nos atrapalhado. E eu tenho feito esse exercício de pensar o que é que eu tenho gastado mais o meu tempo, o que é que para mim seria um vício e como eu poderia reduzir a frequência com que eu executo essas atividades que para mim são mais prazerosas, não como que eu vou deixar muitas vezes de fazer aquilo que é lícito, como por exemplo comer. Eu gosto muito de comer doce, mas doce para mim é tão prazeroso que se eu pudesse todas as minhas refeições seriam doces, da hora que eu acordo, da hora que eu fosse dormir. Se eu pudesse nem sal eu comeria, nada de sal, mas eu sei que é viciante comer doce e eu tenho feito esse exercício de ficar sem por questão de saúde também, mas também para vencer, né? Um vício e de repente ter prazer em comer outras coisas também, que não necessariamente são doces. Mas eu dei isso como exemplo porque a gente precisa identificar as áreas da nossa vida que a gente precisa recomeçar. E Deus ele vai dar essas oportunidades. Deus sempre nos mostra como a gente pode começar de novo, né? E para concluir, se a gente ler, desculpa, para concluir não, mas continuando aí no versículo 46 ao 51, ele diz assim: E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Então aqui é um trecho onde Jesus ele termina, né, de explicar sobre o que tinha que acontecer com ele, e no final Jesus simplesmente abençoa, né? E a gente começa a prestar atenção em toda a trajetória que Jesus fez para reconduzir essas pessoas e ajudarem elas a recomeçarem. Primeiramente, eles estavam lá sofrendo a dor da perda, completamente desolados, e aí Jesus está ali com eles, mesmo eles sem enxergar. Jesus caminha ali ao lado deles. Depois Jesus faz nascer uma ponta de esperança no coração deles, porque um simples gesto de partilha faz com que aqueles homens de repente percebam que aquele gesto é uma esperança de que Jesus estaria vivo. E aí Jesus ele simplesmente, através do gesto de partilhar o pão, faz nascer dentro deles uma dúvida. E aí naquela dúvida, Jesus, percebendo que eles ainda não acreditavam completamente, porque entre ser um espírito e ser um ser humano, Jesus fala assim: olha, eu sou um homem igual a vocês, de carne e osso, e estou aqui. Então Jesus reaparece e aí mostra os pés, as mãos e come com eles.
E depois que aqueles homens viram, Jesus simplesmente prega, ensina, mostra para eles que aquilo que eles estão passando é o que estava previsto nas Escrituras e aquilo dá um entendimento para eles. E aí quando eles entendem de fato tudo que eles estão passando e eles conseguem fazer essa associação e Jesus abre os olhos e o coração deles para enxergar e entender, e aí é um momento em que Jesus fala assim, olha, eu estou aqui e vou abençoá-los. E é justamente quando Jesus os abençoa que eles conseguem recomeçar. E aí eles constantemente estão no templo louvando a Deus e eles simplesmente estão com o coração completamente voltados para Deus, cheio de alegria. E isso mostra um recomeço, porque no momento em que a gente renova nossa fé, renova a nossa esperança, renova o nosso entendimento e a gente consegue entender tudo o que Deus quer de nós, a gente consegue recomeçar espiritualmente com Deus. E o primeiro gesto que a gente tem é de voltar a louvar a Deus, é de voltar a estar perto de Deus, a ter prazer nas coisas de Deus, né? Então, Jesus foi muito paciente desde o começo, porque aqueles homens estavam completamente sem fé. Mas Jesus, com muita paciência, soube reconduzir eles, serviu, ensinou, compartilhou, deu entendimento para eles, para que eles pudessem agora, sozinhos, porque Jesus abençoou e foi embora, e foi para os céus. E eles continuaram, mesmo sem a presença de Jesus, louvando a Deus. E como que recomeçar faz com que a gente esteja sozinho fisicamente, mas espiritualmente a gente ainda assim continua unido a Cristo, né? Mesmo Jesus não presente fisicamente, a gente sente a presença dele espiritualmente. Então, recomeçar é isso, irmãos. Recomeçar é você, não importa onde você esteja, não importa com quem você esteja, você tem convicção de quem você é, de que Deus está do seu lado, de que você não está sozinho, de que você é um abençoado por Deus, de que Jesus já te abençoou e você com seu entendimento, você com sua fé, com sua esperança, você consegue caminhar. Então, o que eu desejo para 2022 é que seja um ano em que vocês consigam, e que eu também consiga, caminhar com Deus, independente das dores, dos sofrimentos, das circunstâncias, das tragédias, e que a gente sempre se sinta abençoado, porque de fato nós somos muito abençoados, né? Jesus, ele não subiu ao céu sem antes deixar a bênção dele para nós. Então, que a gente possa reconhecer, se você ainda está naquele momento difícil, creia que Deus está do seu lado, que Jesus está andando com você, que Ele vai te renovar a esperança, que vai te encher de fé, que você vai compreender a vontade de Deus para a sua vida e que depois disso tudo você também será abençoado. Eu sei que 2022 é uma grande oportunidade, então vamos aproveitar a graça que Deus tem por cada um de nós e a misericórdia dele e vamos recomeçar, né? Então, eu sei que muitas famílias aqui no sul da Bahia estão recomeçando suas vidas, muitas delas estão gratas ainda por estarem vivas, porque foram só bens materiais. E eu sei que da mesma forma que essas famílias têm encontrado força em Deus para reconstruir tudo de novo, a gente que não perdeu nada, a gente tem muito mais motivos para agradecer, para ser grato, para partilhar o que a gente tem, para levar esperança para outras pessoas, para ajudar com que as pessoas também tenham o mesmo entendimento e, por fim, que essas pessoas sejam abençoadas aqui, assim como nós temos sido abençoados. Que toda a glória seja dada a Deus e que todos vocês tenham um excelente ano. Amém. Grande
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois grande és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois grande és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois grande és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois grande és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Eu nunca vou voltar atrás. Tá decidido, definido, eu quero é mais. A vida, quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade, que sem amizade não dá certo não. Dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som, faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som, faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.